Olá, alunos da Faculdade SCOM, do curso de Psicologia. Me chamo Carlos Soares, sou psicólogo e sou professor da disciplina Comunicação e Habilidades Clínicas. Nós estamos na unidade 1 e nesta unidade nós falaremos sobre as habilidades clínicas, sobre a comunicação, e isso em diferentes contextos do cuidado da saúde e também das relações humanas. Então, as habilidades clínicas, no que se refere à comunicação, elas são essenciais para a prática dos profissionais da saúde, porque elas impactam diretamente na qualidade do atendimento. Então, na adesão ao tratamento e na satisfação dos pacientes, ela tem uma grande importância, a comunicação e essas habilidades, né? Porque ela influencia na dinâmica das relações humanas dentro das equipes interprofissionais. Então, alguns pontos precisam ser abordados nesta unidade 1, em se falando de habilidades clínicas, né? Alguns conceitos, alguns exemplos, né? As definições. Então, ao definir as habilidades clínicas e a comunicação, seria um conjunto de competências técnicas, científicas que são utilizadas para o atendimento ao paciente. E isso com base no raciocínio clínico, na execução de procedimentos e também é muito importante citar na tomada de decisões. Exemplos de habilidades clínicas nesta unidade 1, que seria a realização de uma anamnese e um exame físico, né? A anamnese nada mais é do que uma entrevista, né, inicial ali no primeiro contato entre o paciente e o psicólogo, né? Então, a realização de anamnese e do exame físico, né, é uma interpretação de sinais e também de sintomas. A execução de procedimentos, né, curativos, fisioterapia, medicações e etc. Na tomada de decisões clínicas, que são baseadas em evidências, em registros adequados também naquilo que nós chamamos de prontuário. Em segundo ponto, as habilidades de comunicação, que tem o seu conceito, a sua relevância, né? E a definição seria a capacidade de se comunicar de forma clara, empática e eficaz com pacientes, familiares e a equipe de saúde. Então, existem alguns tipos de comunicação que é importante nós abordarmos nesta unidade 1. Seria a comunicação verbal. O que é a comunicação verbal? Uma linguagem clara, acessível, sem jargões técnicos. Uma outra linguagem é a linguagem não verbal, que utiliza de expressões faciais, de gesto, de postura corporal e também do contato visual. Nós temos a escuta ativa, que ela está relacionada a uma demonstração, a uma atenção real ao outro, e isso sem interrupções. Quais seriam os benefícios dessas habilidades clínicas? Quais seriam os benefícios desta comunicação bem assertiva? Porque ela cria um vínculo com o paciente. Ela não só cria o vínculo com o paciente, mas ela também reduz conflitos e mal-entendidos, né? Favorece a adesão ao tratamento, melhora a colaboração entre profissionais. Então, tudo isso é dentro do campo da comunicação, utilizando aí as habilidades que nós aprendemos ao decorrer do curso de psicologia. Um outro ponto importante seria as aplicações em diferentes contextos do cuidado da saúde, né? A atenção hospitalar, a comunicação com pacientes, por exemplo, em estado crítico ou sob estresse, o trabalho em equipe multidisciplinar tem uma grande importância, né? Porque trabalhar muito com a questão da escuta ativa, que nós acabamos de falar, da empatia, né? A atenção primária, os postos de saúde, as visitas domiciliares, a própria promoção da saúde, a prevenção de doenças, estabelecimento de vínculo de longo prazo com a comunidade, né? Comunicação culturalmente sensível, né? Os cuidados paliativos e saúde mental, comunicação de más notícias, né? que trata do manejo do sofrimento emocional do outro, o apoio à família
e uma escuta bem compassiva. Então, todos esses aspectos, eles fazem parte do aspecto da comunicação e ajuda no desenvolvimento das habilidades no ambiente clínico. Esse desenvolvimento de habilidades, né, nós vamos aprender nesta unidade como melhorar. Então, existem alguns métodos para melhorar essas habilidades, essa comunicação. Um deles seriam as simulações clínicas com o retorno, aquilo que nós chamamos de feedback, né? o role-playing, e as dramatizações, os estágios supervisionados, né? É claro, com mentoria, treinamento em comunicação não violenta, a própria reflexão sobre a prática, né? Os diários, a supervisão, os desafios e as barreiras comuns, né, por conta da falta de tempo ou a sobrecarga de trabalho. Existem as barreiras culturais, as barreiras linguísticas, a resistência de pacientes ou profissionais em ambientes com pouca valorização do cuidado humanizado. Então, todos esses aspectos são importantes nós aprendermos, porque dentro do setting terapêutico, onde estará ali o psicólogo de um lado, o paciente do outro. Então, aderir ao estudo dessas habilidades é primordial, porque dentro do aspecto da escuta ativa, né, onde o profissional de psicologia vai estar ali para ouvir, né, a queixa principal, né, fazendo ali a anamnese com relação ao paciente, então ele tem que ter os seus ouvidos muito bem estruturados, dentro das suas habilidades aprendidas durante o curso de psicologia. Por isso é importante, né, entender, absorver todo o conteúdo dessa disciplina de comunicação e habilidades dentro do ambiente clínico, para poder dar ao paciente o melhor suporte, para poder dar ao paciente, que é o personagem principal no tratamento, né, a pessoa principal no tratamento, analisar os contextos em que esse paciente está inserido, para que possa, através de uma escuta ativa, através de um ambiente bastante acolhedor, contemplar esse paciente com técnicas, com habilidades e com uma comunicação que o acolha, que o envolva de uma forma onde ele se sinta melhor. A ideia seria ele entrar no consultório, ele entrar para iniciar esta anamnese, essa escuta ativa, ser o participante efetivo desse processo e sair desse ambiente melhor do que ele entrou. Então, as habilidades clínicas de comunicação não são apenas acessórios, né, mas são centrais no que diz respeito ao cuidado em saúde, né? Elas devem ser ensinadas, treinadas e valorizadas ao longo de toda a formação prática profissional da psicologia e entre outros profissionais também que abordam a saúde. Então, o bom cuidado, o bom cuidador, ele é técnico, mas também ele é humano, né? Tem uma frase de Carl Jung que diz que o bom profissional é aquele que conhece todas as teorias, é aquele que conhece todas as técnicas, mas melhor ainda é aquele profissional que, ao tocar uma alma humana, ele também lembre-se que ele é uma alma humana. Então há uma sinergia, né? Há um compromisso mútuo ali de ambos trabalharem em conjunto para que aquele paciente adoecido, emocionalmente adoecido, possa ter uma qualidade de vida melhor. Então, existem exemplos práticos de habilidades clínicas que eu quero compartilhar com você nesta unidade 1, que são habilidades clínicas e também que envolve a comunicação. O exemplo 1 seria a atenção primária. A situação seria, vamos imaginar, um idoso hipertenso vai à unidade básica com queixas de tontura, por exemplo. A habilidade clínica seria a aferição de pressão arterial, verificação do uso correto da medicação, a investigação de alimentação e a rotina diária desse paciente. Na habilidade de comunicação seria falar de forma clara, com paciência, confirmando se ele entendeu o que foi dito, usar recursos visuais se necessário, né? Exemplo, uma tabela de horário dos medicamentos e coisa do tipo. Um exemplo 2 seria um ambiente hospitalar, né? A situação seria, uma mãe chega desesperada com o filho,
com febre alta, né? A habilidade clínica, ela entraria na seguinte condição: faria uma avaliação rápida dos sinais vitais, uma exclusão de sinais de gravidade. A habilidade de comunicação seria acolher emocionalmente a mãe, uma parte do campo da psicologia, acolher emocionalmente a mãe, explicar o que está sendo feito, tranquilizar com empatia e também com segurança. O exemplo 3 seria a própria saúde mental, né? A situação, um adolescente, ele está com sinais de depressão e se recusa a falar durante a consulta. Dentro do conceito de habilidade clínica, entraria o conhecimento sobre sinais e critérios diagnósticos. Então, utilizaria o quê? A habilidade de comunicação. Se o paciente está em silêncio, respeitar o silêncio, né? Criar um ambiente seguro, usar perguntas abertas, demonstrar escuta ativa e isso sem julgamentos. Então, esses exemplos são clássicos, são comuns e servem bastante para a gente começar a ter aí uma compreensão de como tratar, como ter essas habilidades dentro do ambiente clínico, utilizando aí essas ferramentas da comunicação e algumas habilidades aqui que nós estamos citando. Vamos falar a respeito também, utilizando as habilidades, de um estudo de caso. Vamos analisar um caso fictício. Vamos imaginar que Dona Maria, de 58 anos, é hipertensa, diabética. Então, Dona Maria frequenta uma UBS, uma unidade básica de saúde, mas não segue corretamente a indicação do profissional de saúde. Então, durante a consulta, o profissional percebe que ela evita falar sobre a rotina e parece desconfortável. Então, após uma conversa utilizando muita empatia, descobre-se que ela não entende bem as prescrições e tem dificuldades financeiras, muitas vezes, para fazer um tratamento psicoterapêutico, ou até mesmo para comprar medicamentos. Então, dentro de uma análise, num contexto como esse, nessa hipótese, gera-se um problema clínico. Qual seria? A falta de controle da hipertensão, da Dona Maria, e também da questão de outros problemas relacionados à sua saúde. O problema na comunicação, dentro dessa hipótese, seria o quê? A barreira de linguagem e a falta de abordagem acolhedora anterior, porque uma vez que ela não tem o controle daquilo que está acontecendo com ela, talvez possa ter faltado uma comunicação eficiente em abordagens acolhedoras anteriores. Qual é a forma de intervir numa situação como essa? A reeducação em saúde, com linguagem simples, fornecendo um apoio social. Daí a importância de entender sobre habilidades clínicas e também a importância de ter uma boa comunicação, porque aí vai fazer um encaminhamento ao serviço de assistência para a Dona Maria e assim ela ressignificar todo esse comportamento que foi, de certa forma, deficiente que ela recebeu. Então, o resultado esperado nessa hipótese seria a melhora da adesão ao tratamento, com o vínculo sendo efetivo ao tratamento da Dona Maria, utilizando ali toda a equipe que vai ali trabalhar com ela. Nós temos também a questão das dinâmicas para a sala de aula, que podem ser utilizadas como habilidades dinâmicas. Por exemplo, um jogo de papel, o chamado role-playing, o objetivo seria treinar empatia, treinar escutativa, treinar comunicação, mas não é uma comunicação qualquer, é uma comunicação assertiva. Como é que isso é feito? Divida em trios, um será o paciente, um profissional e o outro o observador. Então, dentro de um cenário simples, o exemplo seria o paciente com dor, ansiedade ou dificuldade de adesão ao tratamento. Então, após a simulação, o observador dá o feedback sobre a postura, a linguagem e também a empatia. Ouvir, na verdade, é importante ouvir com o coração,
O objetivo seria desenvolver uma escuta ativa. Como que isso é feito? É formar duplas, né? Uma pessoa fala por 2 minutos sobre algo pessoal, sem interrupções, a outra só escuta com atenção, com contato visual, sem julgar ou dar conselhos. Depois, invertem-se os papéis. Ao final, compartilham como se sentiram sendo ouvidos e ouvindo com atenção. Então, existem muitas dinâmicas, né? Temos a dinâmica da análise de vídeo, que o objetivo seria refletir sobre as boas e más práticas de comunicação, né? Como é que a gente faz isso? Exibindo trechos de vídeos, de filmes, de séries, né? Ou vídeos educativos que mostram interações entre profissionais de saúde e pacientes, né? Pedir aos alunos que identifiquem erros, acertos na comunicação, promover uma discussão em grupo, com base em perguntas como o paciente foi bem acolhido, né? Houve empatia, o profissional foi técnico, ele foi humano, né? Como que ocorreu todo esse processo. Então, esse conteúdo todo que nós estamos iniciando a nossa aprendizagem nesta unidade 1, né? Que nós estamos fazendo mais uma introdução do que seria habilidades clínicas, ao envolvimento dos profissionais de saúde dentro dessas habilidades. É importante nós estudarmos, porque isso vai ser essencial no âmbito profissional, né? Quando o aluno, né, você aluno, estiver frente a frente com o seu paciente, né, e ali você poder utilizar dessas habilidades, dessa comunicação assertiva, para poder acolhê-lo de uma forma melhor, né, de uma forma onde o seu paciente vá sair do consultório melhor. Então, bons estudos e até a próxima unidade. Até lá.